Será que você vai pedir para sair do YouTube agora com essa nova regra de monetização? Ou será que é o próprio YouTube que está obrigando os criadores de conteúdo pequeno a pedir demissão do YouTube? Pois bem, eu vou fazer uma reflexão a respeito dessa nova regra de monetização que vai passar a valer no dia 1º de fevereiro de 2027. São as horas, as 8.000 horas para o criador de conteúdo conseguir a segunda fase de monetização. E se nós observarmos o YouTube como uma empresa, porque realmente é isso que o YouTube é, uma empresa, e toda empresa tem os seus gastos e também os seus lucros. Então, como eu falei no vídeo passado, que o YouTube disse, uma nota que eu tirei do próprio aplicativo aqui do YouTube Studio, que o YouTube já tinha pago mais de 100 bilhões de dólares para criadores de conteúdo, artistas e empresa da mídia. E agora o YouTube estava analisando nesses termos para monetização, fazendo uma mudança, porque há muito tempo o YouTube não fazia mudança nesses requisitos. Então, se a gente for analisar, é como se o YouTube estivesse querendo cortar gasto com os criadores de conteúdo, como ele já gastou muito, pagando criadores de conteúdo aqui na plataforma, e essa nova regra da monetização, essas 8.000 horas para a segunda fase, porque, como eu já disse no vídeo passado, a primeira fase de monetização, que o criador de conteúdo vai receber pagamento financiado pelos seus fãs, não mudaram os requisitos, continua os 500 inscritos, que é o número exigido, né, para fazer parte da primeira fase da monetização, e continua também as 3.000 horas. E o criador de conteúdo que passou por essa primeira fase de monetização, ele só recebe pagamento se os seus fãs lhe derem algum pagamento, como contribuindo, né, em lives, pode ser um Live Pix, essas coisas, Superchat, também o criador de conteúdo pode ter área de membro, a pessoa assinando. Então, são essas formas que o criador de conteúdo vai ganhar dinheiro na primeira fase de monetização. São os seus fãs que vão pagar. O YouTube não vai pagar pelos anúncios que passa no vídeo desse criador de conteúdo. Agora, já a segunda fase de monetização, que é a fase mais esperada, que todo criador de conteúdo deseja receber pagamento pelos anúncios que passam nos seus vídeos, já essa segunda fase que mudou, porque dobrou o número de horas para os novos criadores de conteúdo fazer parte dessa segunda fase da monetização. Então, analisando esse contexto, nós podemos observar que isso acaba sendo uma forma do YouTube impedir que muitas pessoas consigam essa segunda fase de monetização. E claro que, fazendo assim, ele vai cortar custo, porque como ele já pagou muitos criadores de conteúdo, se a gente analisar, cresceu muito o número de canais aqui no YouTube, muitas pessoas até mesmo conseguindo fazer vários canais, monetizando em 30 dias, em uma semana. Então, tem muitos canais monetizados aqui no YouTube, e o YouTube tem que fazer esse pagamento, repassar parte da receita que os anunciantes pagam pelos anúncios que passam nos seus vídeos. Mas agora, como o YouTube mudou esse termo, vai mudar ainda, né? Em fevereiro do próximo ano. Como vai mudar esse termo, então muitos criadores de conteúdo não vão conseguir se ingressar nessa parceria do YouTube para estar ganhando pelos anúncios que passam nos seus vídeos. Então, se a gente for analisar como uma empresa mesmo, porque é isso que o YouTube é, então é uma forma de cortar gasto com os criadores de conteúdo. Essa é a minha opinião e a minha visão. O YouTube não está falando isso, que vai cortar gasto com os criadores de conteúdo, fazendo com que poucas pessoas consigam a monetização. É só uma análise da minha parte. E você que chegou até aqui concorda com isso? Deixa aqui nos comentários. Se você também tem uma opinião diferente, também pode deixar aqui nos comentários. Mas eu só quero frisar bem que essa é uma opinião minha, não é eu dizendo que o YouTube falou isso. É só a minha análise da situação. Porque se a gente for observar, as empresas geralmente às vezes fazem isso para cortar os gastos. Às vezes tem empresa que até demite funcionário. Mas o YouTube, né, como a gente não assinou um contrato de carteira assinada, na verdade a gente tem que aceitar os termos do YouTube. Isso sim, todo criador de conteúdo aceita, né?
os termos das diretrizes para fazer parte aqui do YouTube com o canal. Então, é como se fosse uma certa demissão de funcionário, aqui é uma análise minha, trazendo uma reflexão para esse termo, e por causa disso muitas pessoas vão ficar de fora, porque o que eu tenho observado é que muitos criadores de conteúdo, quem já estava desanimado com a monetização do seu canal de conseguir, agora estão mais desanimados ainda. E por causa disso, muitas pessoas vão acabar desistindo do YouTube. É como se estivesse pedindo demissão da empresa, quem queria trabalhar aqui com o YouTube. Então, esse é o meu ponto de vista, e é por isso que, como eu sempre falo em outros vídeos aqui no meu canal, que o criador de conteúdo não deve ficar dependente só de receber pagamento pelo o AdSense, pelo ter o seu vídeo monetizado. Você deve ter outras formas de receber pagamento aqui no YouTube, como eu já falei a respeito de programas de afiliado. Você também pode criar um produto seu que você acaba ganhando mais ainda do que apenas comissões por produto que você vende. Então, você precisa ter outras formas de ganhar dinheiro aqui no YouTube. E se por acaso você conseguir a primeira fase de monetização, que é mais fácil de ser conseguida, você deve também ser uma pessoa que agrade a sua audiência, porque fazendo assim, a sua audiência pode estar, sim, contribuindo para o crescimento do seu canal, pode assinar a área de membro, pode estar enviando também algum valor para você, porque a partir do momento que você consegue a primeira fase da monetização, as pessoas podem enviar valores até nos comentários dos seus vídeos, pode estar comprando ponto no hype dos seus vídeos, e tudo isso é uma forma também de você estar ganhando dinheiro. Mas então, essa é apenas a minha reflexão a respeito dessa mudança. Você que chegou até aqui e tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, faça inscrição nesse canal, curte esse vídeo, compartilhe e deixe aqui nos comentários qual é a sua visão a respeito disso. Porque também nós observamos que desde o ano passado o YouTube também vem tirando a monetização de muitos canais. Então a gente vê que esse cenário de ganhar dinheiro aqui no YouTube, cada dia que passa, está ficando mais difícil. Então é por isso que a gente precisa ter essa reflexão para não se tornar dependente apenas de receber pagamento pelo YouTube por ter canal monetizado, mas que a gente possa estar vendo outras possibilidades de estar ganhando algum dinheiro aqui com o YouTube, para você que vê isso como um negócio. Agora, para você que quer apenas registrar a sua vida, ter o YouTube como um hobby, então pode continuar do jeito que você quiser, que se sentir melhor, mas para quem vê como uma forma de renda extra, então precisa pensar em outras possibilidades e não ficar preso apenas à monetização do seu canal. Pois bem, então essa aqui é a minha reflexão a respeito dessas mudanças. Você que chegou até aqui, deixe também o seu ponto de vista para eu saber o que você acha a respeito dessa nova mudança para a monetização de canal no YouTube em 2027. Tchau, gente, e até um próximo vídeo.